Mais um vídeo do canal, estamos com mais um convidado, porra, importante, tá? Fizemos o Barbaço, né, representando o Bahia, antes do Flamengo-Bahia, teremos Flamengo-Fortaleza, e temos Dudu Damasceno aqui. Dudu, eu sei que a sua cabeça nesse momento, estamos gravando na quinta-feira, não está no Flamengo ainda, porque Perfeito. o Fortaleza na sexta, que delícia, hein? Sexta-feira à noite, 9h30, teremos um bom Fluminense e Fortaleza no Maracanã. Então, pô, obviamente que a gente vai falar do jogo do Flamengo, né? Projetando ali o confronto dos dois, mas temos que falar dessa disputa porque o Fortaleza está brigando pelo título. Eu quero saber primeiro, nível de confiança ou de esperança para ver o Fortaleza campeão brasileiro. Cara, é extremamente difícil. Mas uma frase que me pegou esses dias, um cara comentou na live. Dudu, na primeira rodada ninguém acredita. Tá faltando 5 rodadas, a gente tá a 5 ou a 3 pontos do líder. É o momento de acreditar. Eu acho que é muito difícil. Apesar da oscilação do Botafogo, tem o Palmeiras com todo o pacto, com toda a experiência e tal. Mas se eu não acreditar, se o torcedor que estivesse na terceira colocação, faltando essa quantidade de jogos, essa quantidade de pontos, não acreditar, meu amigo, desiste do futebol, esquece, porque por mais que seja difícil, é um momento para se entregar. O Fortaleza tem a 15º orçamento do Campeonato Brasileiro. Isso é Então, bizarro. Assim, é bizarro demais, é bizarro demais. O que acontecer daqui para frente é óbvio. Que a gente sonha com o que dá, né? Então, no momento, a gente pode sonhar com o título. Mas algo que eu venho batendo também na tecla, que, porra, o que acontecer vai ser histórico. É óbvio que se chegar na última rodada com o Fortaleza na liderança e ele perde pro Inter no Castelão e o Botafogo ou o Palmeiras passa e a gente é vice-campeão, vai ser frustrante, óbvio. Isso seria em qualquer cenário. Mas ser campeão seria absurdo. Mas, mais uma vez, o Fortaleza vai jogar uma Libertadores que, pra quem é flamenguista ou quem é aqui do eixo, é comum. Pra quem é nordestino, não Nem é. O Fortaleza vai jogar a terceira. Exato. Exatamente. Fortaleza vai jogar a terceira Libertadores em 4 anos. Cara, Pô, muito foda. é surreal. É surreal. Há 7 anos atrás, o Fortaleza tava jogando contra o Tupi um acesso, da C pra B. Então, assim, eu desfruto disso. Não, e total, e você sabe que a gente, eu e o Simões particularmente, né, a gente acompanhou todo esse processo do Fortaleza, que a gente trabalhou, o Simões ainda trabalha lá, e eu trabalhei 12 anos no Esporte Interativo, que agora é TNT, até por isso eu conheci o Dudu, Projeto Fanáticos, eu estava atrás das câmeras nessa época lá, o Dudu viajou para boa parte do Brasil por conta do projeto, e cara, a gente via que o Fortaleza ia todo ano até as quartas de final, e aí tinha que ganhar para subir, e bateu na trave muitos anos, até que conseguiu um acesso. Inclusive, a galera, inclusive o Esporte Interativo, na época, não sei, é só a tua visão aí de como a torcida do Fortaleza encarava, porque o que a gente vê nos comentários era: vocês estão secando, vocês torcem pro Fortaleza seguir na Série C, porque a gente dá audiência e tal. Porra, tu em algum momento, assim, bateu essa porra na tua cabeça? Tu é um cara mais... Na minha não, mas pô, o torcedor é maluco. E uma coisa que eu falo torcedor é igual. O do Flamengo, do Real Madrid, do Fortaleza é igual. Tem o lunático, tem o corneteiro, tem a teoria da conspiração. Igual, eu ficava olhando aquilo, meu Deus. É porque quando você tá só no fracasso, que aqui a gente chama de fumo, quando você tá só no fumo, você quer encontrar algo sobrenatural para explicar aquilo. Porque você olha, porra, a gente tem a maior folha, a gente lota o estádio e tal, por que não tá dando certo? Cara, teve um presidente aqui que proibiu o mascote, porque pra ele o mascote dava azar. Então, não teve mascote um ano, juro por Deus, não teve mascote um ano, porque o presidente falou, não, tem que ter alguma coisa aqui, então é o mascote. Não vai ter mascote sim. Muito foda. Cara, assim, vou até passar na frente essa conversa, cara, porque já que a gente, falou da Série C e tal, eu fui coordenar em loco. Contra a Juventude, tava no Castelão, contra Brasil de Pelotas, tava no Castelão. Teve mais um? Eu não sei se teve mais um. Mas assim, eu lembro muito desses dois. Eu acho que o Macaé tava também. Macaé é 14, Brasil é 15, Juventude é 16. Eu tô na dúvida infelizmente, agora se Macaé. Enfim, eu sei. A gente e sabe aí, cara, eu quero puxar contigo o tratamento da imprensa aqui do eixo com os times do Nordeste, obviamente, mais especificamente com Fortaleza. Porque, cara, a gente... É fato. A diferença de tratamento é óbvia, a diferença de espaço é óbvia, e
a falta de noção das pessoas daqui, do tamanho dos times daí, é óbvia também. E aí, assim, cara, eu vou te falar, eu não me lembro qual era a minha percepção antes de trabalhar no esporte interativo, assim, porque as coisas mudam muito. Então, eu tive a oportunidade de viver Copa do Nordeste, eu estive lá com várias finais de Copa do Nordeste, várias semifinais, fiz esse processo todo com Fortaleza até subir muito de perto. Então, eu fiz repar, né, que não é Nordeste, é Norte, mas vale a mesma coisa. Então, assim, eu cheguei lá, porra, por exemplo, nos jogos da Série C. Eu tive a oportunidade de estar na cidade no dia. Então, assim, você saía, eu ia almoçar antes do jogo, cara, todo mundo camisa Fortaleza, não sei o quê. Irmão, é a mesma coisa de um jogo do Flamengo no Rio de Janeiro. Não tem diferença. Todo mundo só pensando no jogo, só pensando, desesperado, passando mal, caralho, não sei o quê. Vi o estádio lotado, vi a festa foda e vi uma depressão, mano, que eu senti. Eu juro por Deus, cara, eu fiquei triste pra caralho quando o Fortaleza não subiu. Porque, cara, e depois, assim, eu passando e encontrando os diretores, né, porque eu tava na área de imprensa e tal, os diretores passando, cara, as pessoas assim, derrotadas, de tipo assim, cara, a gente fez tudo certo, cara. Exato. A gente só não passou, só não subiu. Então, assim, talvez eu tenha um pouco de uma... Talvez só por isso também, eu tenha uma noção diferente do que é um time gigante do Nordeste. Porque, irmão, beleza, não tem o mesmo investimento, então não vai ter os mesmos títulos, óbvio. Caralho, evidente. Não dá pra você cobrar com o Fortaleza, tem uma galeria de títulos do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, porque, porra, não teve investimento pra isso. Só que o sentimento e a dimensão é a mesma, cara. É a mesma. E aí eu quero, assim, saber duas dúvidas, né? Se é isso mesmo, se você... deixar você falar sobre isso, né? Porque certamente é uma coisa que deve incomodar muito, me incomodaria muito. E eu quero saber agora, mais especificamente nessa reta final, o quanto incomoda ou o quanto ajuda não ter também essa repercussão em termos de pressão que Botafogo e Palmeiras tem, porque, assim, a verdade é, o torcedor do Palmeiras, e eu não tô falando que tá certo, tá? Mas o torcedor do Palmeiras e o torcedor do Botafogo, se perderem o título pro Fortaleza, vão se sentir humilhados, porque, porra, caralho, como é que perde pro Fortaleza? A gente tá falando aqui, né, 15ª folha. Se isso incomoda ou se isso traz mais motivação em termos desse campeonato. Mas o primeiro, no geral, porque para mim é óbvio a diferença de tratamento, de fato, e a reclamação é muito válida mesmo. Assim, já me incomodou muito mais. Porque eu acho que quando você não é lembrado ali, e eu mais novo também, ali na minha adolescência, eu ficava maluco de, porra, porque a gente ficava, se humilhava para ter o mínimo de espaço em qualquer emissora nacional. Isso me deixava maluco de fato. Hoje em dia, eu ligo menos para isso, até porque acho que a imprensa local cresceu bastante, a gente tem projetos consolidados dentro da imprensa cearense, programas de rádio diários, assim, que tem uma cobertura muito bacana. Tem os canais de YouTube, né? Eu tenho um canal que, pô, tem uma audiência muito bacana, tem alguns outros canais com audiência também bacana, e eu acho que o torcedor foi entendendo que, cara, pra que eu vou querer uma migalha de alguém que não acompanha? Porque, assim, o problema maior não é nem não falar, é que quando fala é de uma maneira muito superficial, que você vê que a pessoa não assistiu um jogo. Que, tipo assim, fala do jogador, por exemplo, vou citar aqui o exemplo do Breno Lopes. O Breno Lopes estava no Palmeiras. O Breno Lopes no Fortaleza é outro jogador. Cara, eu falei assim, isso aqui outro dia na live. Eu falei isso aqui outro dia na live. A gente às vezes não pode, foi mal te interromper, não pode falar tranquilo. o nome e pegar a produtividade. Falei, gente, a gente olha pro time do Fortaleza e eu, cara, moleque, quero falar porque eu falei exatamente isso no outro dia. Eu falei, cara, você olha pro time do Fortaleza, alguém vai olhar e falar assim, porra, Breno Lopes, não dá pra perder pro cara que tem o Breno Lopes. Irmão, vê a porra do jogo. Eu falei, irmão, o maluco tá parecendo, sei lá, irmão. Cara, costurando e fazendo gol, parece outro jogador. É bizarro, assim, bizarro. Mas o recorte que o cara tem é ele no Palmeiras, que inclusive ele foi titular na reta final do título do Palmeiras no ano passado, que o Abel gostava dele, e aí a pessoa, não, é bagre, porque tem um recorte dele no Palmeiras. Ou então o Marinho sai do Flamengo mal e tal, e o Marinho é super útil aqui, mas o que é que ele vai, quem não acompanha o Fortaleza vai pegar o recorte dele no Flamengo. Dele no irrita Grêmio, um pouquinho às vezes, né? Irrita um pouquinho. Irrita vezes, mas todo jogo irrita. Mas ele, pô, ele faz seus gols, ele tem sua contribuição aqui. A turma pega no pé também. Todos exemplos mais de jogadores que são de duas torcidas grandes, que tem um apelo maior da mídia, que aí eu fico indignado. Ou então, assim, uma coisa que me deixa muito puto. Toda entrevista do Paes, que é um puta dirigente, assim, o Paes é espetacular. É absurdo, Toda cara. entrevista
E o Ceni? Como foi o legado do Rogério Ceni no Fortaleza? Como foi que vocês encontraram o Vojvoda? Cara, o Vojvoda tá aqui há 4 anos. Pelo amor de Deus, pesquisa. Já. Fala outra coisa. É porque aí que chega. A pessoa não tá acompanhando, então ela tem que falar disso. Ela não tem profundidade para abordar. Por isso que, cara, o Paes dá entrevista para vários veículos, eu nem assisto, porque assim, pra minha produção de conteúdo não vai mudar, não vai fazer diferença. E aí chega o Esporte Interativo TNT, que eu acho que, de fato, beleza, não tem a cobertura que vai ter em cima dos grandes times, e isso é algo mercadológico. É óbvio que vai produzir mais sobre os times que têm mais audiência, e isso tá tranquilo, pra mim não tem nenhum problema. Mas, quando o André Henning vai falar do Fortaleza, ele sabe o que ele tá falando. Quando ele entrevista o Marcelo Paes, ele sabe o que tá falando. O Jorge Igor acompanhou o acesso do Fortaleza. Então o Jorge Igor tem uma ligação emocional. Tem o Bruno Formiga, que é cearense. Então, assim, eu tô citando a TNT, Esporte Interativo, porque, de fato, ela abriu as portas pro Nordeste, e não só de maneira superficial, porque dizer que gosta do Nordeste é muito lindo, é muito legal, mas fazer isso na prática é diferente. Sobre a reta final, a pressão da reta final, eu acho que é positivo pro Fortaleza não ter essa pressão da mídia nacional. Claro que aqui sempre vai ter pressão. Outra coisa que me incomoda. O Vojvoda prefere ficar no Fortaleza porque não tem pressão. Não tem pressão. Isso aí é loucura. O escambau. Pô, eu pedi saída do Vojvoda em 2022, meu camarada. Oh, meu Deus do céu. Tem pressão, é óbvio que tem pressão. Qualquer time que tenha torcida. Isso aqui eu não tô falando nem só de time grande ou pequeno. Time que tem torcida. Vai ter pressão. Pode ser que não seja a pressão que você tá acostumado, mas vamos lá. O CRB tem torcida, o CSA tem torcida. Você gostando ou não, sendo um pouco menor, maior, vai ter pressão. Esses caras vão estar disputando acesso para a Série B ou quer não cair para a Série C, Série D, e vai ter pressão lá. Então, existe essa pressão aqui, mas essa pressão externa não tá tendo, né? A gente ficava muito puto nesse começo de campeonato, porque a mídia falava do G4. Quando o Fortaleza se aproximou, era o G3, que era Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Fortaleza ficou em segundo, não falava. Então, isso incomoda, mas eu acho que já incomodou mais, e o torcedor vai se acostumando de, bicho, pra que a gente precisa dessas migalhas, sabe? Pra que precisa dessas migalhas? E aí, eu acho que tem o papel da internet nisso, cara. A internet é muito valiosa nisso, que, pô, não precisa mais, bicho. Não precisa mais. É óbvio que, cara, quando o Fortaleza ganha, principalmente, Deus abençoe, né? Se ganha de um Flamengo da vida, que vai ter uma repercussão muito grande, ou do Fluminense, qualquer time nacional, aí, meu amigo, eu faço questão de assistir todos os programas esportivos, que é pra ver os comentaristas se rasgando e mostrando desconhecimento sobre Fortaleza. Cara, a maioria falando... é impressionante mesmo. É impressionante. Completamente. Aí, cara, eu tenho umas análises que eu fico olhando, meu Deus do céu. Mas, enfim, é isso. Já me incomodou mais. E eu simplesmente entendi que isso nunca vai mudar e tá tudo certo. Não adianta ficar chorando migalha. Mas quem conhece um pouco, sabe que aqui tem pressão pra caralho. Tem uma torcida gigantesca. E aqui tirando rivalidade. Pô, o povo cearense consome muito futebol. Muito, pô, é bizarro. O Ceará na semana colocou 60 mil no Castelão, disputando um acesso. É isso, cara, é isso. A gente tem público. E é algo que vai mudando, porque a gente... Aí, entrando até num algo que puxa o Flamengo. A mídia nacional, que era com a Rádio Nacional, que transmitia em todo o Brasil, né? Transmitia os jogos via rádio, tornou algumas torcidas nacionais, principalmente as de clubes cariocas. E isso afetou muito aqui. A gente teve que disputar torcedores com o Flamengo, com o Vasco, com o Fluminense e com o Botafogo. Antes tinha muito o lance do misto, né? Que é torcer por 2 clubes e tal. Hoje em dia eu vejo menos. Ainda tem torcedores que torcem pro Flamengo, mas eu vejo menos o que torce pros 2, né? O que torce pros 2. Eu também eu já bati muito mais nesse assunto, mas, bicho, quem escolheu torcer ou escolheu amar, pra mim não escolheu, né? Foi escolhido, enfim, teve alguma conexão, mas tem todo esse trabalho. Jogar a Libertadores, jogar a Série A frequentemente, eu acho que tudo isso faz parte da construção, do desenvolvimento da torcida local, pô. Isso tudo é fantástico, isso não tem 10 anos da Revolução Fortaleza, digamos assim. É porque o torcedor... Só rapidinho, porque o torcedor misto, ele podia acontecer porque eram mundos diferentes, né? Então, assim, o Fortaleza e o Flamengo, eles não se enfrentavam. Exato. Se enfrentou ali, eu lembro, 2006,
O Fortaleza estava na Série A, aí 2011, se enfrentou a Copa do Brasil, 2011, se enfrentou a Copa do Brasil 2016 agora, e só na Série A de 2016, novo. e agora, então assim, agora não dá, porque o Fortaleza e o Flamengo, eles se enfrentam toda hora, e agora eles estão Exato. brigando por posição na tabela, né? Tudo bem que o Flamengo tá, né, mais abaixo, mas estão brigando. Então assim, o cara, ele tem que tomar partido, pô, porque ele só vai ganhar um. Então isso dificulta essa coisa, é tipo torcer pro Flamengo e pro Real Madrid. Dá. Eu Mas até não- peguei aqui para entrar já no falando do jogo especificamente, peguei aqui os confrontos, né, recentes, e uma parada que eu ia entrar para falar com o Dudu, e aí depois já projetando o time do Fortaleza, eu sei que a gente, de novo, né, tá gravando aqui na quinta-feira, e tem o jogo contra o Fluminense na sexta, mas uma parada que me chama muita atenção aliás, é uma boa dúvida, né? Voivoda. Voivoda. Tá. É o mais fácil possível. Mas o que Cara, me eu não chama consigo atenção... chamar de Voivoda, mano. Mas o que me chama a atenção é que em algum momento, até, porque assim, mano, como você falou, né, apesar de eu consumir aqui hoje, trabalho no nosso futebol, então, porra, acompanhei toda a Copa do Nordeste e tal, mas eu sempre procuro, eu vejo muito valor nesse trabalho setorizado, né? Tem muito jornalista da antiga que bate nessa tecla, não, hoje os setoristas, né, os influencers e tal, e aí eu fico revoltado com esse tipo de análise, porque assim, eu falo, pô, beleza, cara, tu é contra isso, então tu quer que o torcedor do Fortaleza não ouça falar do time dele, porque as grandes mídias não vão falar, pô, vai falar do Flamengo, a gente sabe como é que é, cara, vai falar do Flamengo, vai falar do Corinthians, vai falar do Palmeiras, e aí se alguém estiver ganhando ali, o dia que o Cruzeiro estiver bem vai falar, o dia que bota, a gente sabe como é que funciona. E fazendo só o advogado do diabo, também não dá pro cara ter um conhecimento profundo de 20 clubes. É impossível. O cara não consegue. Não tem como. Então, assim, o que eu acho que tem que ter é ser sincero, né? Tipo assim, cara, não vi o jogo do Fortaleza, não sei. Tá ligado? Eu acho que tudo bem falar isso. É melhor do que inventar. E aí o ponto que eu queria tocar, assim, você vê ali, né, vitórias, derrotas e tal, pô, um equilíbrio entre Flamengo e Fortaleza nos últimos anos. Uma parada que me chama a atenção, que geralmente tem um fator casa muito determinante, né, muito importante, mas nesse confronto tem sido diferente, assim. O Fortaleza já veio no Maracanã aqui, ganhou do Flamengo umas 2 vezes, o Flamengo já foi no Castelão, ganhou do Fortaleza umas 2 vezes também, nos últimos anos, e aí pegar 2 ganhos. Primeiro, como é que você vê esse confronto, né, esse Flamengo e Fortaleza, para terça-feira, e aí como você acha que o Fortaleza deve vir a campo, pô, uma vez que o Voivoda é um cara que mescla, acho que tem feito até menos, né, você pode falar melhor que eu, mas chama muita atenção o trabalho dele, que eu falei, cara, direto assim, a gente fazia um prognóstico, fazia o nosso debate aqui, pô, pré-jogo do Fortaleza, então, acho que o time vai ser, chegava lá, moleque, eram 8 peças diferentes, assim, e uma parada que eu sempre falei, que eu acho muito foda no Fortaleza e aí, para ser justo também, tá? Quando a gente, várias vezes aqui no canal, nas lives, a gente, bota na mesma prateleira ali, Flamengo, Fortaleza, Botafogo e Palmeiras. Você olha para os times e você fala, cara, eu acho que o Fortaleza vai chegar um momento não vai ter fôlego. Sendo bem sincero, a gente falou isso ao longo do tempo, porque normal. Tem muito mais qualidade nos outros 3 times, só que eu acho que tem uma parada que o Fortaleza tem, que talvez nenhum outro tenha, porque é um elenco muito uniforme. Então, assim... Puta, o Marinho tá fora. Porra, aí jogava, sei lá, o Caleb. Aí jogava do outro lado. Tinha o Breno Lopes. Porra, joga o Moisés, joga o Machuca, joga... Aí, porra, agora é Kaiser, que tá em um bom momento, né? Oscilou e tal, mas o Lucero não joga o Kaiser e tal. Lá atrás já foi, porra, Thiago Galhardo. E por aí vai. Então, assim, não tem ninguém espetacular, mas, porra, se tem 6 desfalques, os 6 que entram mantêm o nível, assim. Não todos, né? Mas de algumas peças. E aí eu queria entender como é isso para você, porque eu sei que em algum momento eu vi umas porradinhas da torcida assim, porra, aí o time não entrosa, não sei o quê, que tem todo momento, né, os corneteiros. Qual a sua visão pro jogo e sua visão desse rodízio? Sobre essas mudanças, eu acho que diz muito sobre o elenco. Como o elenco é muito nivelado, então o Voivoda por muitas vezes escolhe quem tá melhor fisicamente. Escolhe quem é o melhor pro jogo. Então, assim, pra escalação do Voivoda, sempre tenta errar alguma coisa que tu vai acertar. Tipo assim, pega o time óbvio, aí tu, não, vou tirar aqui 2 do nada e tu vai acabar acertando. Mas ele vem fazendo isso porque, como você disse, são peças muito niveladas. Pegando o nosso ataque, o Lucero vive uma má fase. Nessa sexta-feira contra o Fluminense, ele vai completar 3 meses sem fazer um gol. É muita coisa. E ele tem 23, 24 no ano. Então, assim, porra, bizarro. É muito tempo sem fazer gol. E aí, cresce o Kaiser. O Kaiser vem fazendo seus gols. Na esquerda, como você citou, tem o Breno Lopes e o Moisés. Na direita tem o Marinho, tem o Pikachu.
O Martinez, caso que eu jogou citei no o América Pikachu ano ainda. passado. Não falei do Verdade. Pikachu. Tem o Martinez, tem o Pochettino, tem o Caleb. Então, assim, é um elenco uniforme que aí, quem não acompanha muito, vai falar, que elenco merda, que elenco ruim. Meu Deus, o Pikachu que Pois caiu é. com o Vasco. Mas, acredite, é um elenco uniforme, é um elenco bom. A folha do Fortaleza, gente, é 7 milhões de reais. Entre 7 e 8 milhões de É reais. doideira isso, mano. Que trabalho, velho. E assim, e pra gente, isso é absurdo de alto, assim, Lógico, sim. pra nossa percepção, sabe? É um elenco muito uniforme. Pensando nesse jogo de terça, né? O Vojvoda não vem mais mudando tanto porque os jogos estão muito espaçados. Então Sim, não tem mais verdade. aquela necessidade. Agora vai ter, né? Porque daqui pra frente vai ser jogo meio final de semana até Mas acabar não o tem mais brasileiro. Copa também, né? Que ajuda muito. Não tem mais. Mas como ficou muito espaçado, data FIFA e jogo só no final de semana, o Vojvoda repetiu uma escalação, ele encontrou um meio-campo com Rossetto, Hércules e Martinez. O Hércules é muito bom jogador. Muito Muito bom. bom jogador. Já Muito ano bom. passado tinha até surgido uma sondagem do Flamengo que não evoluiu, ele teve uma lesão de LCA e ele voltou esse ano melhor ainda. Os números dele são os melhores da carreira e ele voltou em abril. E ele já tem os melhores números da carreira dele, com 7 gols, 3 assistências para um volante. E o Vojvoda faz muito disso, né? Um elenco que tem ali o João Ricardo, que aí vai quem não acompanha o campeonato do Fortaleza, quem não assiste jogos, o João Ricardo, acredite, é o melhor goleiro do campeonato. Eu acho que o falo John é vai um dois. ganhar se o Botafogo for campeão. falo- Eu vi na bola de prata, o Hugo tá na frente, e aí eu fico indignado, porque o Hugo nas Copas, de fato, fez fez milagre pro Corinthians, mas, pô, no Campeonato Brasileiro são 38 jogos, pô, o Hugo chegou muito depois e tal. Sim. Mas, enfim, o João Ricardo vem fazendo um campeonato espetacular. O Fortaleza só fez uma contratação nessa janela de meio de ano, que foi o Eros Mancuso, e ele vem sendo titular. Ele era titular no Estudiantes. O Fortaleza foi lá, buscou um jogador titular do Estudiantes. E ele vem jogando na lateral esquerda. Ele é lateral direito, vem jogando na lateral esquerda. Isso me chamou a atenção. E o Vojvoda tá fazendo uma variação novamente no 3-5-2. Quando joga Tinga ou Brits como lateral direito, um deles segura, sobe o Mancuso, o Marinho também faz ali um ala, o Marinho ou o Pikachu, e fica Moisés e Lucero mais à frente. Mas é um time interessante, é um time com repertório. É a 4ª temporada do Vojvoda. Então, assim, ele tem um elenco na mão, ele consegue variar, ele consegue... ele sabe o que tirar de cada jogador, sabe? O Vojvoda... Uma frase de um cara que trabalhou no Fortaleza, que já falou comigo, Dudu, o Vojvoda é um excelente técnico e ele é um espetacular ser humano. Então, assim, o Vojvoda insiste com alguns caras que a gente não entende e depois o cara vai lá e desabrocha, porque ele entende não só do riscado ali do futebol, mas ele entende de ser humano. O Vojvoda é fantástico. E aí todo mundo me cobra porque em 2022, de fato, quando o Fortaleza estava na lanterna, pô, aí a galera é muito assim, porra, o Fortaleza estava na lanterna, o Vojvoda parecia um pouco perdido, era o 2º ano de trabalho dele, e eu falei, meu irmão, a gente tem que se revirar, a gente não pode ser rebaixado, o principal prejuízo seria ser rebaixado e tal, e até hoje, qualquer elogio que eu faço ao Vojvoda... Te lembram disso. Mas em 2022, você pediu a saída dele. Cara, mas eu acho que é a importância da gestão, né? Porque eu acho que em qualquer outro lugar o Vojvoda seria demitido, assim. No fim das contas, cara, o futebol brasileiro, o que diferencia é a gestão. É óbvio, né? Dinheiro e tal. O Flamengo tem que fazer muita merda pra não disputar o título brasileiro. Consegue. O Fortaleza tem que fazer tudo certo pra pensar em talvez ficar no G4. E faz. E assim, quando tem dinheiro, na teoria tem gestão, que é o Bahia, não consegue. Se eu fosse do Bahia. Não, mas assim, por exemplo, mas até para pegar esse gancho com o Bahia, uma parada que, pô, você tinha visão que tinha que demitir, mas, cara, eu, de fato, assim, por acompanhar e tal, eu tenho muito carinho, assim, pelo, time do Nordeste, eu torço pra caralho pra que pela primeira vez na história dos pontos corridos tenhamos 5 nordestinos, né? Você talvez não torça tanto pra gente ter 5, só 4, Mas eu quero muito que, a gente tenha 5, que não tenha, igual me cancelaram outro dia, que não tenha Novo Horizontino, Mirassol. Mas, nossa, tem um aspecto social. Desculpa, legal, gente. Eu não quero ver o Campeonato Brasileiro com 1.000 pessoas no estádio. Eu quero ver 60 mil, 50 mil. Como o Simões falou, a galera no dia do jogo, tá todo mundo vivendo o jogo e tal. Enfim, me cancelei de novo. Dei a volta ao mundo, até esqueci o que eu tava falando. Qual foi o gancho que eu peguei? Parabéns. Caralho. Não, lembrei, que eu peguei até o gancho com o Bahia. Porque, por exemplo, tem o mérito da gestão, mas não é que a gente também olhe e fala assim,
tá na lanterna, tem que dar tempo ao tempo. O Fluminense desse ano jogava nada, era atropelado por todo mundo. A gente falou, cara, se não demitir o Diniz, eu acho que pode dar merda. E, pô, na minha visão, mano, aquele Fortaleza de 2022, eu via jogos assim, eu até falava, falei, cara, eu não sei se tem que demitir ou não, porque tem um momento que parece que não tem mais o que fazer, né? Mas eu vejo jogos do Fortaleza, Era bizarro. o time joga bem, moleque, era surreal. Era assim, e eu vejo um pouco disso, não todos os jogos, tá? Mas assim, vários jogos. Não é um time que tava, porra, tipo o Goianiense agora, né? Que todo mundo bate e tal. E eu vejo, você citou o Bahia, eu vejo um pouco do Bahia nisso, cara, porque a gente viu o Rogério Ceni trabalhando aqui, você também viu. Acho que o Rogério Ceni no Fortaleza era até mais reativo, né? Ele foi mudando ao pouco, talvez pelo elenco que tinha à disposição. No Flamengo, ele é o cara que mais controlava o jogo. No Bahia, Série C não era, né? Na Série B também, mas quando pegou a Série A, não tem o que fazer. E aí, mano, o Bahia, pra mim, também, o jogo contra o Palmeiras ontem, né? Que a gente, de novo, tá gravando aqui na quinta. Moleque, é um jogo pra você ganhar de 2, 3 e você perdeu. Quando eu vi teu tweet, pô, falando lá que o Bahia tá jogando muito, aí eu, porra, não acredito não. Eu falei na hora, vai acontecer o roteiro certinho. A cara dos times do Rogério Ceni, 3 pontinhos. Aí, moleque, logo depois saiu o gol do Veiga. Mas, enfim, aí, mérito da gestão, porque eu acho que a gestão enxergou alguma coisa nesse sentido, cara. Mas é porque, assim, mas a gente joga, tem performance. B10. A linha entre teimosia e convicção é tênue dá certo ou não, pô. Se dá certo também. É convicção, caraca, acertou e tal. É um ponto. Se deu errado, ninguém lembra que foi convicção, foi burro, foi teimoso. É foda, porque, por exemplo, né? Eu concordo que o Fluminense não tava jogando nada com o Diniz, tinha a cara de dar merda total com o Diniz. Sim, eu acho que é cair. Mas se o Mário banca e consegue, aí a teimosia viraria convicção, tá ligado? É complicado demais. Eu também acho que o Fluminense estaria rebaixado se tivesse com o Diniz até agora. Acho que ele seria o lanterna. Mas, entra o si, entra o empoderado. A diferença dos dois é o desempenho, né? O desempenho do Diniz era ridículo e do Vojvoda ainda você via que tinha desempenho ainda. A gente pode pegar também, porra, copo meio cheio, meio vazio, né? Podia falar, pô, mas o Diniz não tinha o Thiago Silva. O Arias, no momento, tava, acho que, machucado. Enfim, tá ligado? De umas paradas assim, mas enfim. Mas é porque o Diniz, aqui, um off-topic, só vou dar um parênteses do cara. Em 2017, eu tava no PV e chegou o Pedro Carmona pro Fortaleza. Aí eu lá nos bastidores e tal, conversei com ele. Ele vinha do Audax. Aí eu, pai, e tal, o Diniz, como é? Ele, cara, o Diniz é maluco. Ele me xingava todo dia, ele faltava bater em jogador e tal. Então, assim, quando aquilo lá do perninha mascaradinho aconteceu, eu falei, cara, eu sabia disso 3 anos atrás. Porque o Diniz já era isso. O Diniz é maluco e, enfim, eu acho que ele é uma figura que eu não gosto muito, não. Acho ele... eu tenho um pezinho atrás também. Mas só, pra gente caminhar pro fim, a galera, porra, se não deu like ainda, é loucura, né? Não, tem que dar like. Só pra pegar o gancho aí que falou do Diniz, assim, eu já ouvi também de jogador que é exatamente assim, falou, cara, porque depois, quando as coisas dão certo, é foda, né? E aí os jogadores do Fluminense amam ele, tratam como pai, irmão, mas ele falou, Bruninho, eu já vi jogador sair chorando de campo, pô, porque ele humilha, a linha tênue de paizão, abraçar e dar moral pra ele, de fato, te humilhar, pô. E tinha muita gente que tinha medo de bagulho doido, assim, mano. Outro off-topic aqui pra puxar, Rogério Ceni. O Rogério Ceni também é assim, tá? Isso aí, não tanto quanto o Diniz, eu não tenho relatos tão contundentes, mas o que eu posso falar, em 2019, o Cruzeiro leva o Ceni. Ele sai a primeira vez do Fortaleza. O vestiário gostou. O vestiário ficou, tipo, aliviado. Depois que deu merda com o Zé Ricardo e que aí conversa com o vestiário sobre uma possível volta do Ceni, aí o elenco meio que aceita porque viu que, porra, ele é daquele jeito, mas ele dá resultado, ele entrega e tal. Mas porra, ele era um cara, assim, não tinha vestiário na mão. E jogador gosta de ganhar, né? Tipo assim, pô, sofrer aqui, ganha. Irmão, dá pra sofrer mais. Vamos ganhar. O jogador gosta de jogar e ganhar. Quem não joga e não ganha. Irmão, aí o sofrimento fica muito mais pesado. Só pra gente caminhar aqui pra reta final, focar um pouquinho mais no jogo de Fortaleza e Flamengo. E, pô, imagino que tenha torcedores do Fortaleza aqui conhecendo o canal pela primeira vez. Cara, é um canal de Flamengo, a gente fala muito mais de Flamengo, mas a gente normalmente fala sobre a rodada inteira e tal. A gente gosta muito de falar de futebol, a gente respeita muito os outros times, a gente não é simplesmente torcedor. E às vezes a gente tem discussões de, batata palha no estrogonofe ou batata palha com arroz e feijão. A gente só tem essas discussões e de vez em quando fala de futebol.
mais ou menos Não, isso. detalhe, tá? Só pra não te interromper. Eu tento acompanhar vários canais de times no Brasil inteiro e tal, pra pegar referências, pra pegar formatos, pra entender o que é que tá acontecendo. E eu nunca tinha conseguido assistir um canal sobre Flamengo, porque assim, me desculpe, só tem dodói, só tem coisa maluca, só tem... A gente Tipo, é também acha. absurdo. Absurdo. Eu ficava, cara, como é que consome isso? Mas, enfim. E aí surgiu vocês e o meu atual hiperfoco, que eu fico hiperfocando em alguns canais, é assistir vocês. A discussão Pô, do é isso. Strogonoff, eu acompanhei inteira. O Live Pix, eu consegui pegar e agora eu tô usando no meu canal Irado. também. É Então, bom, assim, né? essas coisinhas aqui do canal, assim, Rei do Badalo, tô fechadão com Cara, ele. pô, cuidado. Cara, né? esse é um Cuidado com lunático. ele, pelo amor de Deus. Esse é um Cuidado lunático, com esse é ele. um lunático. Então, pô, se alguém aí gostar do canal, se inscreva no canal. Pô, mesmo que você veja de vez em quando, se o Flamengo ganhar, você não precisa ver. Mas quando o Flamengo perde, vem aqui ver a nossa cara de otário, por exemplo. Vamos lá. Fortaleza e Flamengo. Minha impressão do jogo, tá? Eu vou me surpreender se o Flamengo ganhar esse jogo. Eu acho. Porque eu acho que vai necessitar um nível de entrega para ganhar do Fortaleza lá no Castelão. Ainda mais se o Fortaleza ganhar do Fluminense. Que eu não sei se o Flamengo tá pronto para dar. E não tô falando de, os caras já estão de férias, não querem nada. Não é isso, não. É porque eu acho que esse jogo tem uma cara de final pro Fortaleza. O Fortaleza vai dar tanto em campo que eu acho que só dá para igualar quando você também, porra, no fundo do seu coração tá desesperado para ganhar. Entendeu? E assim, porque o campo do Castelão é pesado, não é simples de jogar, exige fisicamente. O Fortaleza é um time que exige muito fisicamente. É um time Não, que Fortaleza você não pode em dar casa é espaço. absurdo, né? Fortaleza esse ano em casa é... Não perdeu ainda, é o único E invicto. assim, é um jogo que encaixa pro Fortaleza no sentido de o Flamengo não sabe fazer outra coisa a não ser botar a gente lá na frente, atacar e deixar espaço pro Fortaleza. É muito perigoso. Então, assim, eu não tô falando que é impossível o Flamengo ganhar, pelo amor de Deus. Acho que o Flamengo Felipe Luiz é um outro time, é um time muito mais confiável. Mas eu vejo esse jogo favorável pro Fortaleza, principalmente se ganhar do Fluminense. Tô pessimista demais? Ou otimista demais pro seu lado? É porque eu acho que tem o outro lado, né? E tem esse lado de enxergar o copo meio vazio do teu lado, vou enxergar o copo meio vazio do meu lado. A pressão. Tipo assim, o Flamengo vai jogar levinho, e o Fortaleza tendo que atacar mais, na teoria, né? A gente não sabe como é que vai ser a proposta. Mas tu não acha que é uma pressão mais diferente, assim, mais gostosa, no sentido de, cara, o Fortaleza não tem nenhuma obrigação de ser campeão. Porque é diferente, o Botafogo e Vitória no Newton Santos é um nível de pressão que atrapalha. Caralho, meu irmão, tem que ganhar, não tem conversa. Pra começar, não é o Vitória, é o Flamengo. É um time que, na teoria, tem obrigação de ganhar do Fortaleza. Olha o quanto o Flamengo gasta, olha o quanto o Fortaleza gasta. Então, assim, na teoria, o Flamengo deveria ganhar esse jogo. Mas a gente sabe que não é assim. Então, assim, eu acho que é uma pressão que você... É diferente porque é uma pressão que você tem muito mais a ganhar do que a perder, entendeu? Não acho que é uma pressão que congela. Eu acho, né? Mas você entende muito mais de Fortaleza do que eu. Não. É porque eu tô dando o outro lado de quem joga com a pressão também, que às vezes é terrível. É terrível. E depende. O Fortaleza e Flamengo vai basicamente fechar a rodada, né? Vai ser um dos últimos jogos da rodada. Então ele já vai saber o que aconteceu com o Botafogo, o que aconteceu com o Palmeiras. Vai ser no mesmo dia do Botafogo, Palmeiras e Botafogo. Então tudo isso pode elevar um pouco a pressão, ou diminuir, ou já ser algo, sei lá, a depender do que acontece com o Fluminense, também já não dá mais, e ser um jogo mais tranquilo, sem pressão, mas que faça o Fortaleza vencer. Tudo depende também dos jogos do final de semana, né? Os jogos que vão construir o cenário. O Fortaleza pode chegar a 3 pontos do Botafogo, ou pode chegar a continuar com 5 pontos de distância, 6 pontos de distância. Vai depender muito do cenário do final de semana. Mas, assim, até falando de público, né? Vai ser casa cheia, vai ser um jogo no Castelão, 8 horas da noite. E se cabe aqui uma polemiquinha, pretende ser breve, tá? O Fortaleza sempre cedeu muito espaço para a torcida do Flamengo e é algo que me incomodava demais, incomodava a torcida demais. É para incomodar mesmo. Não por ser contra o Flamengo e tal, podem torcer e tal, tá de boa. Mas já foi meio a meio o estádio, pô. Já foi meio a meio o estádio. Eu acho absurdo. Ano passado foi 30%. Esse ano, o Fortaleza cedeu 10 mil lugares. E aí, ainda, para mim, não é o ideal. Se o mínimo estabelecido por lei é 10%, que é 6 mil lugares, tinha que ser 6 mil lugares, por mais que o Fortaleza perdesse esses 4 mil, porque não daria para ceder para torcedores do Fortaleza, porque fizeram um Castelão só para a Copa do Mundo, não tem setor de visitante, não sei como é no Castelão. É bizarro. Não tem setor visitante aqui no estádio. O Maracanã é um absurdo também, né? No Maracanã fica tipo assim, perde-se, sei lá,
não sei precisar, mas fica um quadrado, moleque, só Bizarro, cadeira é vazia. surreal. Inclusive, aqui tem, não sei se você já viu o Maracanã, Dudu? Já. Então, assim, não sei se na tua cabeça é fácil de entender, mas, tipo assim, tem um setor norte, sul, leste, oeste. E aí, por exemplo, já teve um clássico contra o Botafogo esse ano, ano passado, que o setor sul inteiro ficou vazio para dar apenas 5 mil ingressos para o Botafogo. Atrás do gol todo. Ou atrás, 25 mil espaços. E vagabundo querendo ingresso, mas é o que dá. É bizarro. É revoltante. É bizarro. Não, mas eu ia ficar muito puto, mano. Eu ia ficar muito puto se eu fosse torcedor do Fortaleza. Pô, irmão, é mando de campo. É uma questão esportiva. Pô. Ter 10 mil torcedores do adversário, foda-se qual é o adversário, é ruim pro seu time, acabou. E assim, e no final, cara, é muito, de fato, como o eixo se enxerga, como a galera do eixo se enxerga superior, né? Porque eu vi essa notícia no Twitter, e aí vi torcedores do Flamengo dando RT, nossa, timezinho pequeno do caralho, Fortaleza, quero que se foda a partir de agora, que não sei o quê. Pô, tá de sacanagem, meu irmão. Por quê? Só porque tu é o Flamengo, tu quer meia-meio, tu quer... O Fortaleza tem torcida pra caceta, gente. Não é o caso de, porra, tu vai jogar em tal Cuiabá, lugar... né? Que assim, no final, pô, belo exemplo, Cuiabá. Pô, o Cuiabá não vai conseguir encher a outra parte, então os caras aproveitam esse momento e falam, puta, dinheiro pra mim, né? Porra, Mas aí que tá o ponto. Fortaleza não precisa disso. Se o Cuiabá estiver disputando posição com o Flamengo, ele tem que deixar a discussão de dinheiro de lado e não dar brecha pro Flamengo. Por exemplo, pô, esse jogo de terça é confronto direto entre as duas equipes, né? A gente tá formalizando não, mas Dudu, o meu ponto é, mesmo que não fosse confronto direto, eu acho que o Fortaleza tem que torcer no tamanho que, assim, no final tem que ser os 10% mesmo. Porque o Fortaleza vem por Rio, 10%. Porra, e é isso. Sim. Mas aí eu acho que é construção. Acho que por isso que eu bato, porque já foi 50%. Hoje acho que foi 15%. Vai chegar a 10% e tem que ser assim. Não porque é o Flamengo, é porque é torcedor visitante. E torcedor visitante é 10% e acabou a história. Também acho. Dudu, porra, espero que tenha gostado, cara. Acrescentou muito, eu gostei muito do vídeo. Tá maluco, moleque? Foda, mano. Eu acho que a gente precisa, mano. Aí quando eu falo a gente, eu acho que a gente, jornalista, precisa pra caralho. E eu acho que as pessoas, no geral, precisam escutar pessoas que vocês não escutam, tá ligado? Então, assim, a gente não tem o costume de chegar aqui e ouvir um torcedor do Fortaleza falar sobre Fortaleza. A gente não tem esse costume. Que é Rio, São Paulo, assim, não ouve. Então, cara, eu acho... Né? E acha que não precisa. E acha que não precisa. Acho que é dispensável. Então, assim, cara, eu acho que a sua cabeça, ela abre muito mais quando você tem mais elementos e mais visões. Então, porra, eu acho que você deu exatamente isso que eu tô falando aqui nesse vídeo. Com todo respeito. Mas, pô, cara, eu acho que agregou muito pra gente. A gente tenta fazer isso o máximo possível. É óbvio, né? O nosso foco é o Flamengo e... Enfim, a gente vai falar de final de Libertadores, Botafogo e Galo. A gente naturalmente fica consumindo a mesma coisa. Eu gosto muito isso de vocês que porra, eu provavelmente assistirei o pós-jogo de vocês da Libertadores, se não de um torcedor do Botafogo ou outro Atlético Mineiro. Porque eu não vou estar interessado no jogo em si, eu tô interessado na resenha, né? Aqui no Ceará a gente fala putaria. Tô interessado na... Agora é lá ele, minha vez. Exatamente. Pô, obrigado demais, mano. Tamo junto. Agregou muito. Tamo junto. Fala, B10. E não, isso, pra galera que, porra, a gente pediu, né, pra torcedores de Fortaleza que estejam aqui, seguirem o canal, porra, torcedores do Flamengo, vão lá, sigam o Bora Leão, canalzaço, porra, absurdo, o Dudu faz um trabalho, pô, quantos anos de canal já? De canal vai 8 anos, produzindo conteúdo 12 anos. A gente tá engatinhando ainda, então assim, porra, eu falei muito quando o Barbaço veio aqui, né, Sou Mais Bahia, que busquei muita coisa lá, e na personalidade dele, porra, você também é um cara que resenha e fala de futebol, que é muito que a gente, quando começou a sentar para fazer o canal, a gente falou, porra, mano, eu particularmente, né? Falei, cara, eu acho que eu, porra, tenho capacidade de conhecimento para falar de análise, tática, etc. Eu queria ser eu, mano. Eu queria chegar no Maracanã, tomando minha cerveja e fazer um vídeo zoando meu rival. E é assim que eu tô tocando muito por caras como vocês, assim. Então, porra, brigadão. Feliz demais saber que você gosta do nosso conteúdo também.
E tamo Não junto. não é, como é que eu posso dizer assim? Não é da boca pra fora. Eu, de fato, acompanho, gosto. Irado, Eu comento pouco, eu comento quase nada, porque eu geralmente. Mas já escuto mandou vocês. superchat, já deu uma olhada Já. pra nós. Mas eu escuto muito mais vocês do que assisto. Eu pouco vejo o rosto de vocês, que eu boto no Sim. YouTube Premium, bloqueio a tela e vou fazer minhas coisas. Justo. E, cara, eu não vou dar boa sorte na terça-feira, né? Porque, É. obviamente. Mas se bem na que, olha só, Pô, mas dependendo peraí. do cenário, Eu sou leão até o fim da minha vida. Polêmica aleatória, tirando a rivalidade de lado. Hum. Qual história seria mais bonita? O Botafogo voltar a ganhar depois de. Não, 30 eu sou anos? Ou o Fortaleza, que nunca foi campeão, ganhar. moleque, eu sou Fortal pra caralho, assim, isso não tem nenhuma É. dúvida pra mim. Seria o nosso Leicester, assim, né? Mal comparando. O pior é o Palmeiras ganhar. O pior é o Palmeiras ganhar. O pior Palmeiras ganhar, eu também Eu acho. prefiro o Botafogo ganhar do que o Palmeiras. Eu também, mano. A não ser que o Botafogo ganhe a Libertadores também. Até porque pro futebol, pô. É isso. O Abel ser tricampeão. Exato. Mudando. E o time, a gente fala que né, o time do ano foi o Botafogo, né? Jogou pra caralho e tal. Seria, porra, justo. Aquele que pipoca se- duas vezes. Pode ser. Mas seria justo que se coroasse esse time com pelo menos um título. Seria Mas a justiça justo. não existe. Fortaleza será Quero campeão. que se foda. A quantidade de vezes que eu vi o Flamengo jogar pra caralho. Foda-se perdeu, a eu tô nem aí, justiça. porra. Exatamente. Fortaleza foi em quantos mata-matas e perdeu? Era o melhor time. Porra, Nossa. foda-se. Foda Te sua, gastou por ali exemplo. pra ter sorte agora. Exatamente. Então é isso, rapaziada. Terça-feira tem Flamengo e Fortaleza. O pós-jogo será aqui. Pode vir. 10 da noite, né? O jogo é 8. 10 da noite estaremos Isso. no ar na terça-feira. É isso. Deixa o like, se inscreva no canal, hype esse vídeo. É nóis. Obrigado demais ao Dudu. Tamo junto, rapaziada. Valeu.